Abra comigo a sua Bíblia, do livro do Êxodo, o capítulo é o 14, aleluia, Senhor, versículo 1, Êxodo 14, versículo 1. O tema dessa leitura é: Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampe diante de Pi e Aerote, entre Migal e o mar, e diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto o encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e que eles fizeram, que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim como eles ficaram acampados. Senhor, meu Deus e meu Pai, te adoramos nesta noite. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Pai, continua a falar conosco nesta noite. A tua presença e a tua palavra é agradável aos nossos corações. Fala com a tua igreja, Pai. É o Senhor quem fala aos corações, é o Senhor quem tem a mensagem, é o teu Espírito Santo quem transmite, é o teu Espírito Santo quem fala aos corações, é o teu Espírito Santo que entra nos corações quebrantados. Que nesta noite, Senhor, possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Podeis sentar, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala: Israel estava no Egito desde que José foi para o Egito. José, o filho de Jacó, foi para o Egito. Deus abençoou e ele se tornou governador do Egito. Já foi um grande milagre alguém que não era do Egito ir para o Egito e se tornar governador do Egito. É assim que Deus faz. Deus precisava proteger a família da promessa. E para proteger a família da promessa, Deus precisava colocar alguém para que cuidasse, porque ia vir uma seca muito grande. E Deus precisava de alguém que cuidasse da colheita dos primeiros 7 anos de fartura. E Deus escolheu um filho de Jacó que não tem nada a ver com o Egito. Mas Deus, quando Ele quer, Ele coloca alguém onde Ele quer. Quando Deus quer, Ele faz a sua vontade. Se não tivesse uma vaga de governador, Deus criou uma vaga de governador para pôr seu filho lá, para pôr José lá. Qual que era o propósito? Era guardar alimento, porque depois a família de Jacó é da linhagem de Abraão, de Isaac, e essa família é protegida porque lá em Gênesis tem uma promessa que Deus ia abençoar essa família, e desta família ia nascer o Salvador do mundo. Então essa família não podia morrer. Então Deus providenciou. E a Bíblia diz que eles ficaram ali, foram toda a família para o Egito, e no Egito começaram a multiplicar, foram cerca de 72 pessoas, depois começaram a se multiplicar ali no Egito, porque aqueles que são obedientes a Deus, onde Ele põe o pé, Deus abençoa. Então aquele povo começou a prosperar no Egito. Com o passar dos anos, assumiu o trono do Egito outros reis que não conheciam José. Aí viu aquele povo que não era egípcios, que era israelitas, que estava na terra do Egito e que aumentava grandemente sobre o Egito, que prosperava grandemente sobre o Egito. Os reis do Egito, o faraó do Egito, colocou para que barrar esse povo, pastor Josué, de crescer.
Eles temiam que esse povo se revoltasse contra eles, se o associasse às outras nações e viesse contra o Egito. E o que eles fizeram? Começaram a colocar cargas sobre o povo. O povo agora não vivia mais pacificamente no Egito. Eles começaram a ser oprimidos no Egito pela perseguição dos egípcios contra o povo de Israel que crescia. E começaram a colocar cargas pesadas sobre eles. E eles começaram a construir a cidade do Egito. E o povo de Deus, mas diz a Bíblia que quanto mais colocava carga sobre o povo, mais o povo crescia. Quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Não adianta o inimigo se levantar contra a tua vida, se ele pensar que você vai ser derrotado, porque você vai crescer, porque você tem uma mão de promessa sobre a tua vida. E era assim: Israel foi oprimido. E passaram-se 400 anos, aproximadamente. E o povo continuava ali, mas o povo cultuava um Deus e tinha uma promessa que Deus ia resgatar ele do Egito, da escravidão do Egito. E a Bíblia diz que nasceu lá no Egito um jovem chamado Moisés. Mas quando foi para Moisés nascer, havia um decreto de Faraó que não podia nascer nenhuma criança. Todas as crianças do sexo masculino que nascia eram jogadas no rio e seriam mortos. Todos os descendentes judaicos que nascessem eram mortos. Mas Moisés nasceu. Aí as parteiras jogaram Moisés no rio. Fizeram um cesto e colocaram Moisés. Aleluia. Mas Moisés carregava uma promessa. Moisés foi escolhido desde o ventre de Joquebede para ser o libertador do Egito. Moisés foi escolhido desde o ventre para ser o libertador do Egito. Então ele não podia morrer afogado no rio Nilo. E eles criaram ele até quando podia, porque não podia criar mais, porque se Faraó soubesse, ele mandaria matar a criança. E a criança cresceu, aí seus pais colocaram num cesto e colocaram no rio. Aí quem está banhando no rio? A filha de Faraó. Aí a filha de Faraó vê aquela criança bonita e pega aquela criança e cria. Aquilo que era proibido de nascer. Aleluia. Aquilo que era proibido de nascer. Nasceu e foi criado dentro do palácio. O libertador foi criado na cultura do Egito, nas escolas do Egito, aprendeu como se fazia no Egito, porque é assim que Deus faz. O inimigo pode se levantar e querer parar a obra de Deus, mas ele não tem condição de rivalidar com Deus, porque Deus é poderoso e ele não muda. Quando ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Moisés foi criado no Egito. Mas o povo estava clamando por um libertador. Aleluia. Moisés foi criado no Egito, mas não pertencia ao Egito. Aleluia. Aí a Bíblia diz que certo dia, aleluia, Êxodo 3, versículo 7, o Senhor ouviu a oração. Quantos creem que Deus escuta a oração? Quantos creem que Deus escuta a oração quando parece que tudo está perdido? O tempo humano não é desculpa para Deus não operar, para nós dizer que Deus não vai operar. Já fazia muitos anos, era oração, orava, aquele povo, nada acontecia, aquele povo deitava e acordava, passava mês e entrava mês, irmão João, e nada acontecia. Eles oravam e nada acontecia, mas um dia, a Bíblia diz, no versículo 7, que Deus apareceu para Moisés e disse assim, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrá-lo das mãos do Egito,
para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Quanto já teve a sua oração ouvida por Deus? Aleluia. Às vezes nós dizemos assim, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas no momento certo Ele ouve a oração. Aleluia. O Deus que está conosco no controle, Ele está no controle, Ele vê as nossas orações. Nós, por situações humanas, ou por posição humana, ou pela visão humana, nós olhamos e dizemos, Deus não está na causa, mas não é verdade, porque Deus trabalha diferente da visão humana. Possa ser que você esteja olhando a condição que você está passando e você diz, Deus não está me vendo, Deus me esqueceu, Deus não está cuidando de mim. Nessa situação, não vejo nenhum sinal de vitória, mas Deus pode trabalhar longe da visão humana. Você pensa que está tudo acabado, você pensa que não vai dar certo, mas Deus fala contigo nesta noite, que Ele vai entrar com providência, e essa provação aí é só um tempo. Deus vai entrar com a providência e a vitória vai chegar. Aleluia. Foram 430 anos e parecia que nada acontecia, parecia que Deus tinha esquecido, mas Deus não esquece. Deus não esquece do seu. Aleluia. E o texto diz que Deus viu. Ele viu. Deus te vê. Você pode até dizer que Deus não está vendo, mas Ele te vê. Ele te conhece. Ele te conhece mais do que as pessoas. Ele te conhece mais do que os teus familiares. Ele te conhece mais do que o teu esposo. Ele te conhece mais do que a tua esposa. Ele sabe o que está passando no teu coração, que tu não contou para ninguém, mas tu está aqui nesta noite. Ele está dizendo, eu conheço a tua dor, eu conheço o que você tem pedido, e você pediu no secreto, porque você não quer que as outras pessoas saibam do problema que você está passando, e você acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, e nesta noite Ele está falando com você. Eu conheço aquilo que está no teu coração, que não foi revelado para as outras pessoas, mas você tem orado, Ele conhece. Aleluia, aleluia. Tenho visto atentamente, Ele viu atentamente. Aleluia, aleluia. E tenho ouvido o clamor. Pastor Josué, o senhor está com o ouvido agravado. Então, de um lado o senhor não ouve, mas Deus está dizendo, o meu ouvido não está agravado para não poder ouvir, nem minha mão está encolhida, não, a mão do Senhor está estendida, o seu ouvido não está gravado. Aleluia. Então nesta noite Ele está a escutar o clamor daqui da congregação, o clamor da tua vida. Aleluia. Então Deus viu. Aleluia. Deus, aleluia, aleluia. Deus ouviu, Deus vê, Deus ouviu o clamor. Aleluia, aleluia. Deus ouviu o clamor. Deus viu, Deus ouviu o clamor. E Deus ouviu as provações. Ah, nessa provação que eu estou, parece que eu estou sozinho. Na provação que você está, você pensa que Deus está sozinho, mas Deus estava vendo. Eu conheço as tuas dores. E Ele diz assim, eu conheci as tuas dores. Aleluia. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece aqueles que têm provocado dores em você. E Ele disse ali para Moisés, Moisés, eu vi, eu conheci, e eu desci. Deus desceu. Deus desceu, irmão Elias. Acredita se quiser, mas Deus está descendo em causa hoje.
causas que parece que não tinha solução, causa que fazia muitos anos. Aleluia. Mas Deus desceu. E para que Deus desceu? O texto diz assim: Deus desceu para fazer subir. Por causa da aflição, por causa da angústia. Você está lá embaixo, sem perspectiva, sem esperança. Mas Deus desceu para te fazer subir. Deus, é uma mudança de situação para uma terra boa. A libertação chegou. O libertador chegou no Egito. Deus escutou a oração. A tua oração que faz muito tempo que você ora e você está pensando até em desanimar, porque até hoje você não recebeu resposta. Era assim que aquele povo se sentia. Nós já estamos aqui há 430 anos obreiros e nada muda. Mas Deus escutou e Deus chegou no tempo dele, Ele chegou. No tempo dele, Ele vai chegar na tua vida. Ele não vai chegar nenhum dia atrasado. Ele vai chegar na tua vida. Ele vai chegar na tua situação. E Ele vai mudar. Ele vai mudar. Escuta esta palavra. Deus vai mudar. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus desceu, usou Moisés ali como libertador do Egito. Moisés enfrentou algumas dificuldades, teve que fugir. Quando quis se posicionar, aleluia, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo um agente de Deus, falando de Moisés, ele precisava do tempo certo de agir. Não podia agir por conta própria, era no tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos agir, achamos que já estamos prontos, mas não estamos ainda. Moisés achou que já estava pronto para agir. Moisés já queria libertar com as suas próprias forças, mas não era o tempo de Deus ainda. O que aconteceu? Moisés teve que fugir do Egito, porque matou um egípcio, porque feria um hebreu, e teve que fugir. Aí no momento, Moisés foi cuidar de ovelhas, casou-se e ficou 40 anos. Aí Deus apareceu para Moisés, disse: Moisés, vai lá no Egito e liberta o povo. Ele disse: não, Senhor, eu não posso ir. Aí Deus disse: Moisés, agora você pode, porque quando você achava que você podia, você não podia, mas agora que você acha que você não pode, você está pronto, porque não é a tua palavra que vai fazer a diferença. Eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, e você vai dizer, você vai falar o que eu disser, você vai dizer o que eu disser. Não é você que vai fazer, não é você que vai converter, não é você que vai mudar a situação, mas aquele que habita em você, que vai usar a tua boca como canal de bênção para abençoar, para transformar, para mudar a situação. Aleluia. Moisés foi, mas levou a companhia dele, Arão, e foram solicitar ao Egito a libertação do povo. De cara o Egito rejeitou. Aí Deus foi colocando umas punições ao Egito, porque não queria libertar o povo. Veio as pragas. Viu uma praga, Faraó dizia que ia libertar o povo, clamava para Moisés interceder a Deus, e Moisés intercedia a Deus. Aí Faraó mudava a situação, e passaram várias pragas. Foram ao total 10 pragas. Aí na última praga, a praga do primogênito do Egito, o clamor no Egito foi grande, porque todos os primogênitos, exceto os filhos dos judeus, foram mortos, até o filho de Faraó. Aí Faraó libertou o povo. Aí o povo saiu do Egito.
sobre o comando de Deus, sendo guiado por Deus. O povo foi guiado por Deus. Aí diz o texto sagrado que Deus encaminhou o povo ao deserto. Tinha uma rota que todos esperavam que o povo fosse por essa rota. Diz o texto sagrado, e aconteceu no versículo 17 do capítulo 13, e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, que era mais perto. Deus não levou o povo pelo caminho mais perto, porque tinha as guerras, e Deus temia que o povo voltasse para o Egito. Então Deus fez o povo rodear. Diz o texto aqui, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Então eles ficaram na terra do mar, perto do Mar Vermelho, na entrada do deserto. Mas olha só o que aconteceu. Versículo 1 do capítulo 14, diz o texto: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampe diante de Pi-Airote, entre Migdal e o mar. Deus fez o povo voltar. O caminho não era esse. Qualquer um que olhasse dissesse: está na rota errada. Deus levou o povo para um beco sem saída. Deus levou o povo para um lugar que não tinha saída. Deus levou o povo, e a atitude de Faraó de mudar, de ir atrás do povo, foi quando viu o povo tomando direção. Eles tinham olheiro que olhava de longe e observava que o povo estava tomando uma direção errada. Deus trouxe o povo e eles acamparam diante do Mar Vermelho. Olha o que disse o texto. E assentares no campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto cercou. Faraó olhou e disse: estão igual baratas tontas. Vamos atrás. Vamos preparar o exército e vamos atrás. Mas eles não sabiam que era o projeto de Deus, que era o propósito de Deus. Deus muitas vezes nos leva por caminhos que parece que não tem lógica. Não tinha lógica aquele caminho. Não questione o caminho que Deus tem colocado diante de você. Não tome decisão precipitada igual eles. Ele sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar, pastor Josué. Aquilo que para nós está perdido, para Deus é vitória. Aquilo que para nós está tudo perdido, para Deus é o caminho da vitória. Porque Deus não trabalha na lógica humana. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí diz o texto: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Todos vão saber quem é que manda, quem é o Senhor. Eles vão saber quem é o Deus da tua vida. Eles vão saber quem é o Deus que manda. Pode ser que na visão humana nós estejamos perdendo, mas Deus está preparando o caminho de vitória para a igreja. Deus está preparando o caminho que vai levar a vitória, mesmo que para o mundo esteja tudo perdido, mesmo que para muitos nós estejamos num beco sem saída. Aleluia. Aí o texto diz que
ele preparou seus carros e cavalos e foi atrás do povo. Já que o povo estava parado, o povo estava igual barata tonta, sem direção, mas a direção era de Deus. Deus sabe trabalhar, a direção é dele. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite era quem guiava o povo. E a Bíblia diz que Faraó pegou seus melhores cavalos, seus melhores homens, melhor do exército e foi. Deus tinha questão para resolver com o Egito. Não ficou resolvido. O Egito tinha que se prostrar diante do Todo-Poderoso. O Egito tinha que glorificar o Deus Todo-Poderoso. O Egito tinha que glorificar o Senhor. Aí Deus levou o povo por esse caminho. E o povo ficou diante do mar. E o exército, aleluia, o exército chegou. E Faraó se aproximou. O exército de Deus começou a perseguir os egípcios chegaram para perseguir. Um exército muito grande e o povo a pé, era cerca de 2 milhões de pessoas naquele deserto. E agora o exército de Faraó bem armados, de cavalos, de soldados, agora chegou para perseguir o povo, e o povo, aí veio a murmuração. Aí veio a murmuração do povo. O povo agora começou a murmurar, dizendo: Moisés, porventura não tinha sepulcro lá no Egito para tu nos trazer para morrer aqui no deserto? Não murmurem. Deus tem os seus planos de trabalhar, e Ele trabalha diferente da visão humana. Ainda que para muitos esteja tudo acabado, para Deus não está tudo acabado. Deus quer fazer um milagre grande na tua vida, na nossa vida, na vida da igreja. Nós precisamos acreditar que se está na mão dEle, está certo. Confia nele, entregue todo o teu caminho ao Senhor. E a Bíblia diz que o exército chegou. E quando o exército chegou para perseguir, o anjo do Senhor, que estava na frente de Israel, colocou atrás de Israel. A coluna de fogo que estava na frente, ela veio para trás. Aí eles caminharam a noite inteira. Então a mesma coluna de fogo que clareava para um, escurecia para outros. Israel andou, porque ele andava com crianças, andava com animais, eles não tinham cavalo, mas mesmo assim os egípcios não alcançou, porque Deus estava guardando. Então Deus está te guardando. Ninguém pode tocar na tua vida, ninguém pode tocar na tua família, se você for fiel a Ele. Ainda que pareça que eles vão, aleluia, atacar você, e que vai ser tudo acabado, ainda que muitas vezes por fraqueza nossa, nós murmuramos e dizemos: eu pensei que Deus estava comigo, e Deus não estava. Mas Deus colocou o anjo para guardar, irmã Marina. O anjo do Senhor. Aleluia. Então diz que o anjo clareava para Israel e escurecia para os egípcios. E tinha mais. Deus mandou uns anjos mecânicos lá. Eles quiseram acelerar, irmão Elias. Aí Deus mandou uns mecânicos lá, anjos mecânicos, viu falar? Anjos mecânicos arrancaram a roda dos carros dos egípcios. Vocês querem alcançar? Vocês querem vencer eles? Então vamos arrancar as rodas para diminuir a velocidade. Aí quando chega, diz a Bíblia, quando chega diante, Deus manda Moisés, versículo 27. Deus disse assim para Moisés: Moisés, estenda a tua mão sobre o mar. E diz a Bíblia que ele estendeu a mão sobre o mar. Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Por que você clama se eu já te dei autoridade?
Igreja, por que você está clamando? O Senhor já te deu autoridade para repreender. Deus disse para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga o povo que marcha. Deus está mandando marchar, mas tinha um mar. Diga ao povo que marchem. Quando você marcha, o mar se abre. Aleluia. Irmão Cláudio, estenda, mostre uma ação. Eu já te dei autoridade. Eu já te disse que te dei autoridade. Eu já te disse que vou te usar como canal de bênção. Mas você está parado. Mostre reação. Diga que marche. Se levanta nessa situação. Não fique prostrado ainda. Mesmo que pareça que está num beco sem saída. Mas tem uma saída. É só se levantar e marchar. Porque quando você marcha, os sinais acompanham aqueles que crê. Os sinais acompanham os que crerem. Os sinais acompanham os que crerem. Aleluia. Aleluia. Se levante dessa situação, vai ficar prostrado a vida toda. Deus já te deu autoridade para arrepender o mal que está oprimindo a tua vida, que está oprimindo a tua família, que está oprimindo a tua vida financeira. Deus já te deu autoridade para se levantar. Não fique prostrado achando que tudo está perdido. Não está perdido, porque você tem um Deus que é grande e é poderoso, e Ele já te deu a vitória, mas você precisa tomar posse. Aleluia. O mar se abriu. O mar se abriu. Israel passou a pés enxutos. Você já viu um Deus? Você já viu um pedreiro que fez parede de água? Deus fez parede de água. Deus fez parede de água. Aleluia. Ele fez parede de água para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é todo poderoso, para mostrar que Ele é maior do que o Deus do Egito, para mostrar que Ele é o teu Deus. Ele está do nosso lado todos os dias. Ele está com a igreja todos os dias. Precisamos acreditar que Ele é poderoso nas nossas vidas, e que essa situação, ela é passageira. Deus vai entrar com providência. O povo passou. E quando o povo passa, o mar ainda fica aberto. Mas era isso que Deus ia fazer. Deus vai resolver o problema de uma vez só. Vai salvar o povo vai ficar feliz. Por pouco tempo, mas vai. Porque o povo murmura. Deus te dá bênção, amanhã você esqueceu e começa a murmurar de novo. Só demorar um pouquinho, você esqueceu da bênção que você recebeu o ano passado, e esse ano você já está murmurando. Era assim, eles eram assim. O povo passou e começaram a cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. 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 Este é o Deus que vai dar vitória. Este é o Deus das causas impossíveis. Este é o Deus que pode entrar na tua vida, naquilo que você acha que não tem mais jeito. Mas tem um Deus que pode fazer ainda. E Ele pode fazer ainda esta noite da tua vida, se você acreditar. Porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Se for na área da saúde, Ele pode entrar com a cura. Se for na área financeira, Ele pode entrar com as portas abertas. Se for na área familiar, Ele pode entrar com a providência. Seja qual for as áreas das nossas vidas, Deus sempre está disposto a nos abençoar. Por isso, nesta noite, receba esta palavra e saiba que Deus é poderoso. Aleluia. E o Egito teve que reconhecer. O mar ficou aberto. A ingenuidade deles. Achou que podia entrar pacificamente. Israel chegou do outro lado. Deus disse: Moisés,
eu quero punir eles. Eles vão ter que saber que há um Deus no céu. Faraó não entrou, ficou do outro lado. Então ele vai ter que reconhecer quem é Deus. Deus pune para reconhecer quem ele é. Mas Israel tomou posse da bênção. Deus nos ama e nos tem como filho. Você é filho de Deus, e como filhos somos protegidos por Deus. Então, se tem alguém perseguindo por causa de ser filho de Deus, a justiça vai chegar para eles. A justiça vai chegar para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, chamar aqui o grupo de louvor. Este é o Deus que faz coisas grandes. Este é o Deus que faz milagre. E o bom disso é que ele ainda faz hoje. Hoje talvez você diga para mim: pastor, mas não tem mar para Deus abrir. Mas tem coisas na tua vida que ele pode entrar com providência. Tem coisas impossíveis na tua vida que ele pode entrar com providência. Salvação, libertação, transformação, cura, tudo isso Deus faz em nosso meio. Então nesta noite nós vamos estar orando, e eu tenho certeza que Deus, aleluia, Deus vai fazer milagres grandes nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer um convite nessa noite. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como Salvador da sua vida? Tem alguém? Então nós vamos estar orando nesta noite. Vamos estar orando para que Deus conceda um milagre na tua vida, porque Ele é o Deus de milagre, e a palavra dele, ela não volta vazia. Se você crê nesta noite, você pode receber um milagre na tua vida, do impossível. Quantos creem que Deus pode fazer milagre nesta noite? Pai amado e santo, aqui está a tua igreja, Pai. Eu não sei, meu Deus, qual que é o milagre que eles precisam, mas o que eu quero apresentar nesta noite é um Deus que faz milagre. É um Deus que está em nosso meio nesta noite, que cura quando os médicos dizem que não tem mais cura, que abre as portas quando diz que não tem mais condição de abrir, que prepara a condição para aqueles que estão passando por dificuldade. Pai, eu disse aqui que o Senhor vê, que o Senhor ouve e que o Senhor conhece. Pai, nesta noite, baseado na tua palavra, entra com providência na vida do teu filho e da tua filha. Aqueles, meu Deus, que estão esperando uma promessa e talvez que já estão pensando até em desanimar, meu Deus, entra com a promessa, assim como o Senhor entrou ali no Egito, assim como o Senhor desceu na causa ali do Egito. Pai, desce na causa desta tua filha, deste teu filho que está esperando, está na perspectiva de receber uma coisa grande do Senhor, um milagre grande, uma mudança de situação, aquilo que ele tem pedido para o Senhor, aquilo que ele tem almejado, porque ele sabe que o Senhor é grande. Pai, entra com a providência, conceda um milagre na vida do teu filho, da tua filha, da família, do lar, Senhor, que o milagre chega na vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus.